Boa tarde. Todos os desencarnados responderam. Agora vamos ver os encarnados, quem está presente. Boa tarde. Muito bem. E feliz. É uma alegria, é uma felicidade muito grande estarmos hoje aqui, nessa casa que é um berço de luz, uma coluna que ilumina corações em todos os campos da vida, das duas dimensões. Principalmente no momento em que nós nos deparamos na humanidade com muitas dores, sofrimentos, amarguras, sejam através dos nossos processos pessoais, sejam nos coletivos. E ao encontrarmos uma casa que, ao longo, comemorando seus 38 anos, planta não só uma semente, mas frutifica o que, ao longo desse período, se iniciou. O exemplo são todas essas flores que estão aqui sentadas nessa tarde, que estão aqui todos nós buscando os nossos corações abertos, perfumados pelas flores, nas bênçãos de Cristo e de Maria. Esse jardim que aqui se compõe é muito mais do que apenas uma presença física, mas principalmente é um manjar que aqui nos é servido na presença, na continuidade desse trabalho, que é essa casa, mais 38 anos se propagará. Então sejam muito bem-vindos nessa tarde de hoje, nessa data tão especial, nesse sábado tão especial. E o tema que nos move no dia de hoje, pensamento e vida. E aí, talvez muitos estejam questionando o que isso tem a ver comigo. Talvez nada. Não da forma como nós, talvez observamos. Mas se olharmos detidamente, que trata-se de um tema vivo, e que nós vamos aqui, ao longo dessa tarde, desses minutos que aqui estaremos, falar um pouco dessa obra de Emmanuel, e que trata, como ele prefacia o livro, como sendo uma cartilha para a nossa vida material. E o que ela representa isso para nós? Eu gosto muito de interagir com o público e abro as pessoas que queiram participar, perguntar, tirar suas dúvidas. Então, é um diálogo que nós aqui fazemos. Quem aqui está presente, ao reencarnar, trouxe consigo um manualzinho de vida? Quem trouxe escondidinho as orientações que nessa encarnação eu vou ter que passar por isso? Alguém? Quem trouxe, por favor, eu quero ver, porque o meu acho que eu perdi no caminho quando cheguei aqui. Nós não temos. E essa é a razão da qual essa doutrina consoladora, essa doutrina esclarecedora, que denomina doutrina porque, se nós formos buscar a raiz da palavra doutrina, ela vem do grego, vem do latim, que significa sabedoria, conhecimento. E ao trazermos para esse nosso contexto a sabedoria e o conhecimento dos Espíritos, que retratam a todos nós como orientações nas nossas vidas. E aí, como nós adentramos aqui, é como um passeio. Quem chega numa cidade, num local que não conhece nada, vai bisbilhotar até descobrir as coisas que têm afinidade, que têm interesse.
Então vai adentrar em locais que talvez não sejam adequados, vai dar pernada para caminhos que não têm saída, vai tatear, vai encontrar. Poxa, essa cidade tem coisas boas. E se eu não me direciono, se eu não busco esse direcionamento, eu vou quebrar a cabeça, como dizemos lá em Goiás. Vamos bater a cabeça até aprender aquilo que é necessário. E ao reencarnarmos, não trazemos esse contexto. Vivemos aqui de uma forma, muitas vezes, em que parece que viemos de férias. E aí entra uma das orientações que os nossos orientadores espirituais sempre alertam. Não estamos aqui de férias. Cada um de nós possui o seu propósito, a sua missão. Qual é o seu nome? Dirley. A senhora tem filhos? Quantos? Um. A missão dela, precisamos dizer? O seu nome? Leonardo. Tem filhos, irmãos, família? Qual é a missão? Então vejamos que no nosso contexto, da nossa reencarnação, cada um de nós temos as nossas missões. Missionários são aqueles que vêm num contexto maior. João Franco, João Teixeira, Chico Xavier, Irmã Dulce, Matheus de Calcutá, e assim outros que ao longo que nós conhecemos trouxeram uma luz de caminho. Mas nós podemos pensar e agir como se nós não estivéssemos aqui sem nenhuma razão. Todos, sem distinção, trazemos em nós os nossos propósitos e caminhos. E aí entra a questão que Emmanuel traz nesse livro, Pensamento de Vida, que são 30 capítulos. Cada capítulo, como ele relata e retrata na introdução, é como se fosse uma cartilha de vida, um manual. E no contexto que ele traduz na introdução desse livro, ele retrata o seguinte: se haveria um livro que pudesse se materializar, ou seja, trazer para a vida material as orientações, para que nós não estejamos tão perdidos, tá? Para a gente não acha que estamos aqui apenas acordar, tomar um café rápido, pegar um ônibus, ir para o trabalho, ir para a escola, pagar boleto, pagar conta, água, luz e tudo mais que cada um tem, passar as nossas necessidades, as dores, as hérnias, as dores de cabeça, as enxaquecas, o marido complicado, a sogra e por aí vai. Será que é só isso a vida? É isso que é a proposta do Cristo? Se nós observarmos que na casa de Pedro, quando Jesus se reunia no final da tarde, em que as pessoas sentavam para ouvir um pouco mais das suas explicações, dos seus esclarecimentos, Jesus exemplificava na vida o cotidiano das pessoas. Se olharmos as parábolas, elas todas trazem um contexto da vida do cotidiano. Porque é mais fácil nós fazermos essa referência naquilo em que Leonardo conhece, que Dirley conhece, do que se eu for falar aqui, por exemplo,
da física quântica. Conhece? Conhece? Não. Vai ficar perdido. Perde na sua essência no contexto maior. Então, a preocupação maior do Cristo era fazer com que as pessoas pudessem não só ouvir a sua palavra, mas vivenciá-la ao longo de suas jornadas, consolando as dores, compreendendo que tudo é momentâneo. Existe algo além de tudo isso. Tanto que nós vamos ver que no primeiro capítulo do Evangelho, não vem destruir a lei, e dar-lhe um novo sentido. E aí ele diz, esse sentido que eu vou dar, para vocês perceberem que existe algo além de tudo isso, porque o meu reino, aquilo que nós estamos falando, que nós estamos trazendo da mensagem, do amor, não se insere nesse mundo. É algo que sobrepõe, está aquém da nossa essência. Aí nós vamos ver que há mais de 2000 anos, quando Jesus veio, nós temos, nesse contexto, a primeira revelação foi Moisés, através do judaísmo, do Torá. Logo em seguida, nós temos aqui a segunda revelação, que foi a vinda do Cristo, o cristianismo, que há mais de 2000 anos nos traz isso. Há mais de 2000 anos, nós já vivenciamos essas palavras. Aí eu pergunto, quem quiser responder, fica à vontade. Mas quem não quiser, também não precisa. O quanto do Evangelho do Cristo, quanto da Boa Nova, quanto dos seus ensinamentos, nós conseguimos realmente praticar, agir, realizar, fazer. No nosso cotidiano. Lembrando que as palavras do Cristo eram nosso tema diário. Ele não ia falar de algo que estava aquém da compreensão, até porque o povo da época não tinha leitura, não tinha estudo, não tinha acesso. Então toda essa comunicação era verbal. O Sinédrio recebia as orientações, tudo em latim, e aqui naquele instante transferia para o povo o conhecimento. Não haviam livros. A Bíblia, como nós conhecemos, já foi de 1400 para cá. E todo o conhecimento era transferido de um para o outro. Imagina. Já viram aquela brincadeira que eu conto uma história para o Leonardo, aí ele já conta outra para ela, ou conta outra para outra, e aquilo vai se perdendo. Na primeira história, quando você pega a última pessoa, ela vai contar totalmente diferente. Você imagina a diferença da comunicação. O que eu digo, que o Leonardo pegou a manta e levou para casa. Aí quando ele conta para ela, ele fala, olha, o Leonardo, não é outro, levou a camisa para casa. Porque ele pegou a manga. Aí ela, pois é, ele enrolou a manga, que ele pegou do pé na camisa e levou para casa. Então, veja que isso vai se distorcendo. Então, Jesus trazia nos seus exemplos, a cada dia, uma visão do cotidiano. E após esses 2000 anos, 32% da população mundial é cristã. Quanto da população do mundo hoje vive o Evangelho de Jesus? Grandes guerras foram realizadas em nome desse pensamento cristão. Vivemos hoje 75 guerras no mundo. As maiores guerras que nós já vivemos foram de conflitos religiosos que ainda perduram. É muito difícil viver o Cristo.
É muito difícil trazê-lo para o nosso dia, porque a cada momento a lei divina que nós trazemos na nossa consciência, como é relatado no Livro dos Espíritos, através do questionamento de Kardec. Aonde estão inseridas essas leis morais? O Espírito Verdade responde: na sua consciência. Aquilo que nós fazemos. Então veja que nós não podemos esquecer que a nossa consciência é o primeiro alerta. E ao pegarmos o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos seus últimos parágrafos, o esclarecimento dos Espíritos nos diz: Deus já nos basta com tudo o que precisamos. Em dois aspectos. O primeiro, a nossa consciência, que nos direciona, que nos mostra o caminho, o que está realmente ligado a nós, aquilo que nós podemos trazer com clareza o que isso nos permite. E aqui entre nós, eu tenho um amigo que hoje no almoço, ele estava azul na sobremesa. Não satisfeito, ainda repetiu um pouquinho de outra sobremesa. Detalhe. Está de dieta. Ah, mas é fim de semana pode. Então vejamos que em todos os momentos, quando nós ultrapassamos a linha, algo dentro de nós diz: opa, tem certeza? Você faz, como dizia Machado de Assis, filo porque quilo. Então eu fiz porque eu queria. Então todos os momentos da nossa consciência, ela dá o start, em todos os aspectos. A forma como eu olho, como eu trato o Henrique, como eu trato as pessoas, a forma como eu penso, com meu irmão, com meu pai, com minha mãe. Não, hoje eu não posso não. Aí eu saio, vou deitar e vou dormir. Então nós trazemos em nós, em nossa consciência, aquilo que é necessário. E o segundo ponto que Deus nos traz como relevante são as nossas tendências e inclinações. Aquilo que, de forma mais profunda, traz em nós um ânimo de uma força interior, de algo interior, e que muitas vezes nós precisamos aprender a resistir. É o caso da sobremesa, não é? Não estou aqui entregando ninguém, é só um comentário. Mas, quando nós precisamos, temos todos os recursos que Deus já nos traz. E aí, Emmanuel, nesse livro, que é muito interessante, que nós façamos essa leitura. A casa tem os livros que podem ser emprestados, né? Tem os livros, quem quiser ler, tem os livros aqui para serem emprestados. Converse com as pessoas, com o João Paulo e as pessoas aqui. Eu quero um livro que me fale sobre família, sobre orientar meu filho, sobre orientar em todos os momentos. Eu estou tendo uma dificuldade em determinadas coisas. A doutrina espírita, só Chico Xavier, são 535 livros. Se nós começássemos agora, aqui, a estudar esses 535 livros de Chico Xavier, em 100 anos a gente não conseguiria absorver todo o conteúdo que está nessas obras. E com certeza teríamos muitas dúvidas. E que eu sempre digo e repito, a doutrina espírita é para isso. É para nos questionar. É para trazer em nós, não conformidade, não, é isso mesmo, está escrito, é isso que é verdade. Não. Que isso quer me mostrar onde eu me encaixo nesse processo. E a gente se questionar interiormente. O que eu passo hoje, é mais fácil a gente dizer que foi, Leonardo, eu sempre escolho um da plateia
para ser o meu coadjuvante, que no caso hoje é o Leonardo. Então veja, o que eu estou passando hoje é culpa do Leonardo. Foi ele que provocou. Eu não fiz nada não, eu apenas reagi pelo que ele fez. A gente não assume a nossa atitude, a nossa postura. E vamos delegando a tudo e a todos, inclusive a Deus. Nós fazemos isso. Deus quer que eu passe por isso. Foi Deus que quis assim, eu estou passando o que Deus quer. Aí nós temos o Deus em duas dimensões, né? Aquele Deus onipotente, onisciente, tudo bom, justo, e aquele que é o castigador, que fica lá de cima apontando. Olha o Leonardo lá, ó. Anota aí o que o Leonardo está pensando. Anota o que o Leonardo está fazendo. Será que esse é o Deus que nós conhecemos? Será que esse é o Deus, aquele Pai misericordioso, que nos permite reencarnar esquecendo todos os nossos processos e nos permite recomeçar? Nos permite, na nossa convivência, na nossa missão de família, na nossa missão com os filhos, na nossa missão entre amigos, a minha missão, cada um tem a sua missão pessoal. E essa missão pessoal também tem aquela que é compartilhada com a família. A minha missão pessoal é me melhorar, é vencer as minhas tendências, é deixar de comer a segunda dose da sobremesa. É assim que nós vamos nos corrigindo, até o ponto de entendermos que isso não é necessário. E foi daí que Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele traz um contexto que é muito interessante, porque o que é o pensamento? O que ele traz na sua essência? O pensamento, primeiro vamos entender o que é pensamento. O pensamento é do cérebro ou é do espírito? Podem responder, sem problema. Ninguém está anotando, não. Pode falar. Na essência, o pensamento emana da consciência, da vontade, do desejo. E o pensamento ele se manifesta em nós através de quê? Das emoções, dos sentimentos. E aí é onde entra o nosso exercício diário. E daí, esse contexto, eu vou ler um trechinho daqui a pouco do livro, para a gente entender. Em que contexto Emmanuel traz esse livro, Pensamento e Vida, como sendo uma cartilha. Sabe aquela orientação que a gente precisa ter sobre determinados assuntos? Sobre as nossas próprias dificuldades? Compreendendo-as, aceitando e sabendo que tudo parte de mim. Todo mundo pegou essa mensagem? Quem não pegou, por favor, pegue. Porque exatamente não existe o acaso, tudo tem um sentido maior. A mensagem de hoje, ela vem exatamente nos conduzir a determinados momentos que precisamos frear. Frear os nossos impulsos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Aí eu pergunto, eu também não quero que ele apareça na minha frente nunca mais. Eu não disse isso para ele, mas eu pensei. E aí? Tem diferença? Para ele, talvez não porque ele não está consciente, mas em mim gerou um campo de desarmonia. Aí eu não sei por que eu estou passando por refluxo, gastrite,
digestão e outras coisas mais. Por que depois que eu almoço, a minha cabeça dói? Vejamos. Anete Guimarães, espírita, médica, cientista, bióloga e neurocientista. Tem um vídeo dela em que ela diz o seguinte: basta 5 minutos. 5 minutos. Nós assistimos aqueles programas que passam realmente na hora do almoço, né? Que é de tragédias, lutas, né? Crimes e tudo mais. Basta 5 minutos assistindo aquilo. O nosso sistema neurológico, os nossos neurotransmissores que produzem serotonina, endorfina, dopamina, são bloqueados. E para voltar a uma condição normal, levam 5 horas, naturalmente. Aí eu sento ali, estou almoçando mecanicamente, não sei nem se eu estou mastigando, eu estou saindo vendo aquele tipo de programa, o que eu estou plasmando no meu pensamento? O que nós estamos absorvendo nesse momento? O que está sendo irradiado no meu campo energético? O que está sendo, que vai vibrando no núcleo das nossas células, das nossas moléculas? O que está irradiando nos meus pensamentos em que os nossos neurônios, através das sinapses que se comunicam, que deveriam agir nos neurotransmissores, na dopamina, na serotonina, que vai nos dar a sensação de prazer do almoço, na alegria do pudim, do doce de leite, da vitamina de frutas, vão ser absorvidos contaminados. E vão levar 5 horas. Aí você toma um suco, uma fruta, almoça, e aí você fica o resto do dia como se você estivesse com aquele parado. Não sabe por quê? Eu estou gerando em mim essas toxinas que não são liberadas. O nosso organismo poder agir e interagir, eu preciso fluir através dos meus pensamentos que vão agir na estrutura física através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, diluindo o nosso organismo através desses neurotransmissores, o que é necessário. O nosso organismo produz a dopamina e a serotonina necessária para o nosso corpo. Digamos que o do Leonardo, que pesa aproximadamente 68 quilos, 70, 64. Então ele precisa de 10 ml. O meu, 140, 92, preciso mais. Porque a estrutura vai ser maior. Então precisa do quê? De uma maior densidade. Não vai ser igual nunca. O que para ele, às vezes, pode ser o excesso, para mim não vai fazer efeito. Ou aquilo que para mim pode não ter nenhum efeito, para ele pode ser o excessivo. Cada um de nós temos a nossa leitura energética individual. Não existe nenhuma igual a outra no universo. Emmanuel nos traz no livro Consolador, que nos esclarece que nenhuma reencarnação ou desencarne são exatamente iguais. Por quê? Porque as nossas experiências vividas são diferentes. Aquilo que me atormenta pode não fazer sentido nenhum para nenhum de vocês. Aquilo que me desarmoniza pode ser uma tampa de panela caindo. Aquilo pode trazer em nós uma irritabilidade altíssima que me desequilibra, me desarmoniza. As pessoas também não vão fazer efeito nenhum. Então veja que nós temos os nossos campos vibratórios.
Os nossos pensamentos, aquilo que emana até nós, são ações do que nós formamos através desses pensamentos. O pensamento, ele tem a estrutura de criar, e essa amplitude na qual ele emana, permite que ele possa alcançar aquilo que eu intenciono. Eu posso até não pegar, na saída, esperar o Leonardo lá fora. Mas o fato de eu achar que não, hoje ele não escapa. Eu já gerei em mim um campo de desarmonia, de desequilíbrio, de toxinas que já invadiram. Veja que eu altero o meu estado. É fácil a gente perceber, porque quando nós, através da ação do nosso pensamento, e que nós emanamos algo contra alguém, seja positivo ou não, nós temos uma reação imediata. Quando eu encontro alguém que me traz alegria, a gente entra no estado de euforia. A dopamina, a adrenalina se expande. Mas, se ao contrário, eu me deparo com alguém que eu não queria, e aquela me traz um desconforto, meu coração acelera, aquilo já começa a... Então, o pensamento, ele manifesta isso nas nossas emoções. As nossas emoções vão agir e interagir em sentimentos que vão automaticamente, não tem outra saída, vão reagir no mundo físico. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde nos alerta que não existem doenças, existem doentes. Nós temos hoje, a recente pesquisa que saiu, 95% da população mundial tem algum tipo de transtorno de ansiedade. 95%. É muita coisa. Vamos fazer um cálculo só de 5%? Eles estão falando de 8 bilhões, 5% daria 4 milhões, alguma coisa, né? E muito pouca gente mentalmente. Nós estamos falando de ansiedade. O Brasil, ele é um país que nós temos 9% da população passando por situações de transtorno mental. Ansiedade, depressão, todo tipo de situação. É o primeiro no mundo. Primeiro no mundo. Isso nós precisamos entender que é a ação de situações que nós... Qualquer pessoa entra na sua casa, entra quando você quer e abre a porta. Qualquer pessoa entra na sua casa, entra quando você abre a porta. Tudo que chega até nós, chega porque nós permitimos. Nós abrimos a nossa porta e recebemos e aceitamos que isso aconteça. E onde entra? Onde é a porta de entrada? E esse é o alerta que Emmanuel traz nesse livro, que é importantíssimo. Que nós precisamos compreender não é somente a ação do pensamento, mas no que ele pode ocasionar. Quando mantemos a nossa porta aberta. No trecho do Evangelho de Lucas, que Jesus disse: orai e vigiai. Ele não disse só orai.
O que é o vigiar? Estarmos atentos ao que chega de nós. Estarmos atentos ao que sai de nós. Como está lá no Evangelho de Mateus. Não é o que entra pela boca que nos contamina, mas o que sai do coração. E o que sai do coração? É o que nós sentimos. O que verdadeiramente nós sentimos. Lembra-se, na época dos casais namorados, né, até hoje, os coraçõezinhos representam o quê? Amor, paixão, representa dedicação ao outro. Então veja que nós emanamos o sentimento. Abstratamente, podemos dizer que o coração representa tudo isso. Mas se nós formos olhar na própria estrutura do corpo físico, na estrutura do espírito, no campo energético, o nosso chakra cardíaco, é onde tudo isso eclode. É o nosso centro de energia. Como psicanalista, eu sou psicoterapeuta vibracional, e muitas pessoas que chegam, às vezes, para um tratamento ou algum tipo de orientação, a gente percebe que o campo da pessoa, eu estou passando por isso, eu não consigo dormir. Você vai avaliar o campo da pessoa, você vai ver que todo o processo que ela está passando é emocional. Os nossos grandes processos hoje são causados por distúrbios emocionais que reagem no nosso corpo físico. A minha dor nas costas, eu vou dar exame, eu não deu nada, mas eu continuo sentindo que eu não consigo andar. A minha dor de cabeça, porque eu fui neurologista, não adiantou nada. A minha dor no ombro, a dor no pescoço. Alguém já ouviu falar aqui de fibromialgia? Pois então. A fibromialgia, quando nós olhamos o campo mais adiantado da pessoa, ela é uma reação física do campo emocional. Pessoas que viveram e vivem traumas pessoais, de aceitação, de perdão, de autoaceitação, de mágoas. Aí nós começamos, e na medicina tradicional chinesa, nós estudamos, quando a gente estuda a acupuntura, pessoal acupunturista, que as nossas emoções, elas alteram esse processo. Veja que o corpo físico, tudo é um ralo, um funil que desencadeia o corpo físico. Aí eu começo a ter problemas gastrointestinais. Meu intestino não funciona bem, está desregulado, ele não funciona nos dias que tem que funcionar, e aí nós vamos ver que está relacionado emocional. Eu começo a desenvolver algumas patologias de fígado, baço, rins, estômago, tudo ligado ao campo emocional. Todos. Nós temos mais células e neurônios na nossa região do intestino do que no cérebro. E tudo está relacionado nesse contexto e vai reagir no corpo físico. Aí nós tratamos, aí toma lá um Dorflex, um Doril, eu vou dormir porque eu não consigo dormir, porque a mente não cessa, mente agitada, não consegue, começa a fazer o pai, nosso Deus do céu, que eu vou ler, eu esqueci hoje. Aí a pessoa não se concentra, não consegue voltar para dentro de si. Porque nossos pensamentos estão sempre no campo extremamente agitados, como se fosse algo fora, e está tudo dentro. Ao sairmos daqui, vamos tomar o passe. Se eu não estou com a minha mente ali serenada, e colocar essa disposição em receber os fluidos, o que vai acontecer?
Seria o mesmo de a gente jogar aqui, ó, uma bolinha de borracha nesse vidro. Eu tenho que estar interiormente receptivo e preparado. Fechar os olhos não significa que seja algum ritual, mas não, é para nós olharmos para dentro, estarmos conosco mesmo, permitir que a gente possa estar ali por completo. Aquele é o momento dessa comunhão que o nosso pensamento nos conecta ao ser superior. Então veja que em todos os momentos nós somos e estamos conectados com tudo. O nosso Wi-Fi com Deus, que agora é muito forte, nós temos as orações. Mas se o meu roteador mental, o meu pensamento, não está compatível com o que eu estou mandando, não vai chegar, não. É ilusão. Eu oro, eu peço, eu faço tudo, eu ajoelho, eu fico em cima do milho, eu faço tudo. Claro, o problema não está fora, está dentro. Aquietar o pensamento. E Emmanuel nos fala, através disso, que esse processo, se ele não for literalmente compreendido nesse contexto, e aí é um trecho que eu gostaria de ler, para ser fiel ao que Emmanuel nos traz, ele diz o seguinte: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual, sobre a mesma designação, oferecendo aos nossos irmãos de luta, aqui, nós, temporariamente internados na esfera física, ou seja, encarnados, como dizia o meu amigo Henrique Rodrigues, no livro que eu tive a oportunidade de estar com ele, A Ciência do Espírito, quando nós estamos enterrados na carne, para informar mais uma vez. Esse livro, a finalidade é isso, nos informar mais uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha o que isso está nos dizendo, através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso. Então vejamos que o alerta de Emmanuel, tudo parte de nós. O que nós intencionamos, no que nós nos colocamos. E aí nós queremos que o Leonardo, ele põe o lixo na porta dele, mas a sombra do sacola de lixo pega na minha calçada. Olha como eu sou mesquinha. Aí eu quero arrumar uma dificuldade. Não se preocupa não, quando você entrar no passe, eu já convidei no volta, você vai receber 10 vezes mais fluidos porque você está colaborando aqui, certo? Então vejamos, meus irmãos, o pensamento cria, o pensamento é forma, o pensamento é energia. Quando nós oramos, fazemos essa conexão. Quando nós nos colocamos nesse processo, ele é vida, constitui, e aí eu volto a reforçar as palavras de Emmanuel. É um manual de vida, a nos dar essa orientação. O Evangelho de Cristo, da Boa Nova, ele é o caminho, como Jesus disse. É o caminho, a verdade e a vida. E por que ninguém chega ao Pai se não for por ele? Porque se nós não entendermos a mensagem, se nós não exercermos o exercício da nossa vida, no dia a dia, aquilo que é necessário, nós vamos, sim, continuar pegando atalhos que vão nos levar ao caminho. Então essa é a mensagem que nós trazemos hoje. Para que todos nós, dentro do seu contexto, eu não sei o que isso pode me ajudar, eu não sei. Ótimo. É isso mesmo que nós precisamos começar a nos questionar.
E se questionar já é o começo. A casa tem um atendimento fraterno. Sabe? A casa tem um atendimento fraterno, um diálogo fraterno. Venha, os trabalhadores estão preparados para lhes receber. Uma conversa, um diálogo, até de orientação, de desabafo. É um momento, esse é o local. Aqui, não importa se você é católico, o que você acredita, se é evangélico, se é... O coração do Cristo é para todos. Gandhi dizia, todos os caminhos levam a Deus. Não importa aquele que você escolheu, se nesse momento é o que me preenche, mas seja fiel a isso. Entenda que tudo depende de nós. Você é sua cura, porque é através de nós, por nós e em nós que nós encontraremos que essencialmente é o caminho até o Cristo. Lembre-se, Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. E ele volta, quando ele percebe. Mas se a gente não quer olhar, eu continuo adentrando no meio de um caminho de pedras, de espinhos, e reclamando, sem olhar as escolhas, porque nós somos as nossas escolhas. Então que Jesus ilumine a todos nós, que traga para cada um de nós a lucidez, a clareza, a sabedoria, de poder reconhecer que ainda somos, todos nós, nesse mundo, ainda espíritos numa caminhada de perfeição. Juntos, todos nós. É por isso que aqui estamos, para que possamos unir as nossas mãos, as nossas intenções e caminharmos juntos. Muita paz a todos. Que Jesus os abençoe. Leiam a mensagem, que é exatamente sobre o tema de hoje. Muita paz a todos.